Olá, pessoal do terceiro ano. Aqui estamos para mais uma aula de história. Vamos pegar o livro e abrir na página 36. Vamos continuar um pouco falando sobre as principais viagens, né? O período das grandes navegações. Vamos falar um pouco sobre três grandes navegadores da época, começando com Cristóvão Colombo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o Cristóvão Colombo, ok? Vamos lá. As principais viagens. O período das grandes navegações também foi marcado por alguns viajantes e suas viagens mais famosas. Cristóvão Colombo. Algum de vocês já ouviram falar esse nome, Cristóvão Colombo? Creio que sim, né? Em Piracicaba nós temos um clube com esse nome. Aqui em São Pedro nós não temos o clube ADRS. Lá em Piracicaba existe um clube com o nome de Cristóvão Colombo, em homenagem a esse grande viajante. Cristóvão Colombo, um dos primeiros europeus a encontrar o caminho marítimo da Europa para a América. Olha só. Aqui nesse desenho mostra a rota que ele fez. Ele sai da Europa, especificamente da Espanha, e segue aqui e chega na América, tá? Ele deveria descobrir uma rota para as Índias e planejava navegar em linha reta pelo Oceano Atlântico. No dia 12 de outubro de 1492, Colombo chegou a uma pequena ilha. Como ele acreditava ter chegado às Índias, ele chamou os nativos de índios e a ilha de San Salvador. No entanto, os povos que já moravam, que já habitavam a ilha, eles se chamavam de Guanani, certo? Então, essa ilustração aqui que a tia Vanessa pegou na internet é do Cristóvão Colombo, ok, pessoal? Vamos para o próximo, então, navegador, Vasco da Gama. Vocês já ouviram falar do Vasco da Gama? Com certeza, temos um time de futebol, né, que é batizado com o nome de Vasco da Gama, lá do Rio de Janeiro, em homenagem a esse navegador. Olha ele aí, ó. Esse é o Vasco da Gama, pessoal. Tá? Vamos saber um pouquinho mais sobre o Vasco da Gama. Vasco da Gama, ele era um navegador português. Vasco da Gama, ele liderou, ou seja, ele chefiou uma expedição que saiu de Lisboa, que é a capital de Portugal, em dezembro de 1497 e chegou a Calicut, na Índia, em maio de 1498. Olha o tempo que demoravam essas expedições, pessoal, meses e meses em alto mar, contornando o continente africano. Olha só, ele saiu aqui de Lisboa, olha a rota que Vasco da Gama fez. Ele deu a volta aqui, ó, no continente africano, até chegar aqui em Calicut. Foi uma viagem longa e perigosa, mas também foi muito lucrativa. Por isso, sim, se tornou uma viagem tão importante. Está aqui entre as principais viagens. Então, esse foi o Vasco da Gama. Vocês sabiam que Vasco da Gama era um navegador português? Ou vocês achavam que era só o nome de um time de futebol? O time, ele tem esse nome para homenagear esse navegante português. Vamos para o próximo. E esse, vocês sabem quem é? Quem aí sabe qual é o nome desse navegante? Muito bem, esse é o Pedro Álvares Cabral.
Esse já é bem conhecido aqui por nós, não é mesmo? Vamos saber um pouquinho mais sobre ele? Pedro Álvares Cabral. Ele também era português e também partiu de Portugal, ou seja, ele saiu de Portugal em direção às Índias, mas tinha como missão verificar a existência de terra do outro lado do Oceano Atlântico. Perdão. Os portugueses avistaram terra firme no dia 21 de abril de 1500 e desembarcaram no dia seguinte em um porto seguro. Vocês sabem qual é a terra que eles avistaram nesse dia 21 de abril de 1500? Não? Pois eu vou contar para vocês. É a nossa terra. São as terras que hoje nós chamamos de Brasil. E isso mesmo, Pedro Álvares Cabral foi o navegante que descobriu o Brasil. Porto Seguro foi o lugar onde eles chegaram no Brasil. Por isso que se chama Porto Seguro. É mesmo aquela praia, Porto Seguro. Quem já foi para Porto Seguro? Eu ainda não fui, não tive a oportunidade, mas quero muito ir. Quem aí já teve a oportunidade de viajar para Porto Seguro, já deve ter visto vários monumentos históricos lá. Por isso que tem esse nome, aquela praia, Porto Seguro. O que é um porto seguro? Porto é onde o navio ele para, Porto Seguro. Então, Pedro Álvares Cabral achava que lá eram terras seguras. E foi assim que eles chegaram às terras que hoje são o Brasil. Naquela época, eles já essa terra aqui onde a gente mora já era habitada por diversos povos que também foram chamados de índios pelos portugueses. Vocês sabiam que o nome índios vem disso? É porque o nosso aqui navegante, o Vasco da Gama, quando ele chegou quando ele partiu de Lisboa e chegou em Calicut, contornando o Vasco da Gama, não. Quando Cristóvão Colombo, perdão, gente, quando Cristóvão Colombo fez a sua viagem e chegou naquela pequena ilha que ele achava que era a Índia, que ele deu o nome de São Salvador, ele nomeou as pessoas, os nativos daquele lugar, ou seja, as pessoas que moravam naquele lugar, de índios. Então, Pedro Álvares Cabral fez a mesma coisa, ele nomeou índios, certo? Então, foi assim que descobrimos o Brasil. Olha só, temos aqui, ó, saiba mais, a Costa do Descobrimento. Não se sabe o local exato onde os portugueses desembarcaram pela primeira vez na América. Alguns dizem que o local de desembarque da tripulação de Cabral pertence ao atual município de Porto Seguro, na Bahia. É lá mesmo onde a tia falou. Outros acreditam que esse local faça parte do atual município de Santa Cruz Cabrália, ao lado de Porto Seguro. De todo modo, não há muitas dúvidas de que os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas ocorreram naquela região, que, por esse motivo, é chamado de Costa do Descobrimento. Gente, costa quer dizer o quê? A parte que o mar banha a terra, tá? É a Costa do Descobrimento. E aquele lugar teve o nome de Porto Seguro, porque um porto seguro o que é? É uma área que ela oferece boas condições para o desembarque e o embarque em navios, tá, pessoal? Então, esse é Pedro Álvares Cabral. Vocês já tinham visto alguma pintura mostrando como era Pedro Álvares Cabral? Ele é sério, né? Agora nós vamos para as atividades dessas folhas do livro. Vamos lá. Atividades.
Observe o mapa e faça o que se pede. Olha aqui, esse mapa é das viagens marítimas do final do século XV. Eu quero que vocês observem aqui as rotas, ok? O que é a rota? A rota é o caminho que cada navegante fez. Então, vocês vão observar a rota que Cristóvão Colombo fez, vocês vão pintar de roxo, tá? Pinta a setinha aqui de roxo e acha qual é a rota que Cristóvão Colombo fez, pinta de roxo. A rota que o Vasco da Gama fez, vocês vão pintar de laranja. Então, pinta a setinha aqui de laranja, acha qual é a rota que o Vasco da Gama fez e pode colorir também. Pedro Álvares Cabral, vocês vão pintar a rota e a setinha do Pedro Álvares Cabral de verde, tá, pessoal? Esse é o primeiro exercício. Aqui eu quero que vocês localizem o Oceano Atlântico e escreva o nome dele no mapa. Qual que é o Oceano Atlântico aqui? É aqui, é aqui, é aqui, aqui. Acha onde é e escreve Oceano Atlântico, ok? E depois eu quero que vocês circulem o continente em que está localizado o nosso país, Brasil. Acha aqui, ó. Onde está o Brasil? Ele está no continente americano, está na Europa, na Ásia ou na África? Acha qual é e circula, ok? Muito fácil, essa atividade está muito fácil. 2, observe a pintura e responda. Essa pintura é muito famosa. Essa pintura foi feita por Oscar Pereira da Silva, ok? Essa pintura é como ele imagina que foi o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, os índios, ok? Então, vocês vão aqui, ó. Que acontecimento é retratado nessa pintura? Qual é o acontecimento? Escrevam aqui. Não se esqueçam que começo de pergunta é com letra maiúscula. Começo de resposta, perdão, é com letra maiúscula e termina com um pontinho final, ok? 2. Quem são as pessoas retratadas na figura? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Responde aqui na B. C. Que diferenças você observa entre as pessoas representadas? Quais as diferenças que vocês observam entre os portugueses e os indígenas? Observem as diferenças e coloque aqui, por gentileza. D. Como você imagina a reação dos nativos ao perceberem a presença dos viajantes? Como vocês acham que foi? Como que vocês acham que os indígenas, como que vocês acham que eles se sentiram? Como que foi a reação deles? Eles, imaginem que os indígenas, eles nunca tinham tido contato com portugueses. Como será que foi? Eles acharam normal? Eles olharam a roupa, a cor da pele, acharam tudo normal? E como que vocês imaginam que foi eles perceberem a presença de tantas caravelas, embarcações e pessoas diferentes chegando aonde eles moram? Quero que vocês soltem a imaginação e escrevam aqui no D, ok, pessoal? Muito fácil também. Agora é com vocês. Eu tenho um desafio especial para vocês. Sim. Que tal vocês serem um pouquinho de artista? Vamos liberar esse lado artístico de vocês. Eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês uma obra também. Usem a criatividade. Eu quero que vocês pintem como se fosse esse quadro aqui, que representa o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Eu quero que vocês desenhem como vocês imaginam que foi esse desembarque do Pedro Álvares Cabral nas terras que hoje são o Brasil, ok, pessoal? Então,
desenha, pode usar canetinha, pode usar tinta guache, pode usar só lápis de cor, usem a imaginação, ok? Então, vocês vão fazer esse desenho e mandar para a tia lá no Google Class, ok? Um beijo e até amanhã no nosso encontro, a 1 hora.